que isso tinha sido feito pelos fenícios. Tem até o caso, né, de Ladislau Neto, na época protegido de Pedro II, né? O Ladislau Neto chegou a divulgar, só em Itacoatiara do Ingá, né? E tinha se encontrado, né, a escrita fenícia na Paraíba. Publicou isso, né? Isso chega na França, na época a França, né, tinha grandes estudiosos, né, disso aí. Então, os franceses, meu amigo, botaram para descer no Ladislau Neto. Resultado, bicho, o Ladislau Neto, ele caiu no ostracismo de tal forma que ninguém mais, bicho, falou no Ladislau Neto, né? O cara cientificamente falando, ele se acabou depois que ele publicou, né, em algumas revistas e jornais da França, esses supostos achados, né, da escrita fenícia na Paraíba. E foi fatal para ele aí. Então, de uma forma geral, tem se evitado, né, uma interpretação das gravuras, né, e das figuras rupestres de uma forma geral, né? Não se aconselha, né? No caso da tradição nordeste, e especialmente aqui na região de Seridó, a gente tem a subtradição Seridó, aí dá para mais ou menos você ver algumas cenas, né? É bem visível, uma cena de caça, cena de dança, cena de sexo, né? Aí dá para mais ou menos você saber, ó, aquilo que foi, aqueles grafismos, né, que foram representados naquele suporte rochoso, indica uma cena de sexo, né, uma cena de dança, enfim. Aí dá para você arriscar, mas aqui não, né? Pinturas dá para ser interpretada, né? Algumas. E mesmo assim é perigoso. A gente tem o caso do Chique 4 aqui, Carnaúba dos Dantas, né? O caso do Carnaúba dos Dantas é bem interessante. A gente tem o quê? Alguns desenhos rupestres, da tradição nordeste, subtradição Seridó, em que aparece uma suposta embarcação. Mas aquilo pode ser tudo, pode ser um machado semilunar, pode ser uma piroga, né, uma embarcação, enfim. Veja que eu já dei 2 ou 3 versões, né, para aquele desenho. E aí? E se não for nenhuma dessas versões? E aí esse tipo de interpretação do alfabeto fenício, né, grego, tira totalmente a autonomia dos povos pré-históricos americanos de produzir alguma marca. Seria provavelmente o único povo pré-histórico no mundo que não teria desenvolvido nenhuma forma de arte, né? Pegamos de quem? Dos fenícios, dos egípcios, dos judeus? Isso é até cômico, né? Exatamente. É você macro desvalorizar a capacidade intelectual, né? Por que não usar esse termo? Dos povos pré-históricos daqui, né? De nossa região. No caso, essas gravuras e essas marcações aqui na pedra, elas são datadas de quando? Não temos datações não, né? Nós temos esse tipo de arte rupestre é muito difícil de ser datado. Por quê? Porque não tem como você datar nada aqui. O que a gente consegue às vezes uma datação é o seguinte: quando a gente vai a um sítio, né, no caso aqui de gravuras rupestres, e aquele lugar está um pouco distante, né, de um corpo d'água, que não é o caso desse sítio aqui, né, nós temos alguns sítios em Picuí e em Nova Palmeira que vai oferecer, ou que oferecem a possibilidade de escavações. Por quê? Porque lá você está a uma certa distância, né? O sítio arqueológico está o quê? 100, 200 e até 300 metros do corpo d'água. Então, muito provavelmente, o material que foi utilizado pelos grupos humanos pré-históricos para gravar aquele sítio deve estar ali. Então, o que é que a gente pretende? Escavar um desses sítios, ou mais de um, né? E talvez encontrar esses materiais. Se a gente encontrar esses materiais talvez ligado a uma fogueira, aí sim, aí a gente vai conseguir datar não o material, mas vai conseguir datar a fogueira, tá? Através do carbono 14. E aí a gente pode associar a datação da fogueira àquele material, aquele suposto material que a gente acredita que foi utilizado para gravar. Então a gente pega aquela datação da fogueira, só um exemplo, né? 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 anos, e atribui às gravuras rupestres. É isso que a gente tem feito. Nesse caso aqui, né, como nós não temos uma datação do período em que essas gravuras foram feitas, foram confeccionadas,
Mas como nós temos datações de outros materiais que foram encontrados em outros sítios dessa tradição, da tradição itacoatiara, então geralmente a gente puxa a datação de lá e traz para cá. Aqui deve ter aí entre 5.000 e 7.000 anos, né? Mais ou menos. Por serem presente. similares, similares. Por serem parecidas, né? A mesma coisa tradição. dá pra... A gente chama de tradição, né? Entendi. Um padrão, né? Normalmente essa figura aqui a gente encontra na Pedra de Retumba. Se repete em muitos lugares, né? Qual delas? Essa daqui. Daqui a pouco a gente mostra melhor, que a gente vai passar giz, contornar para fazer uma foto, aí a gente mostra melhor. Mas, por exemplo, essa figura aqui, né, tem na Pedra de Retumba, tem no Ingá e tem outros sítios, né, dessa mesma tradição rupestre. E os capsulares, eu acho que é uma gravura, né, o que mais se repete nesses sítios arqueológicos dessa tradição, da tradição itacoatiara. Aqueles que estão, esses capsulares que estão sozinhos nas pedras, que a gente encontrou outro dia, que chamou de pilão, né? De pilão. Qual a diferença? Coisa, né? A diferença é que o pilão era utilizado, né, para outras práticas, principalmente para afiação de materiais líticos, pontas de lança, pontas de flecha, tal. Uma coisa era você confeccionar a ponta de lança, a ponta de flecha, né, um bifaço, enfim, qualquer material lítico, tá, do sílex ou de um ou outro tipo de rocha qualquer. Você confeccionava, ela não estava pronta e acabada, não. Você tinha que polir aquele material. E aí vinha, né, ou veio aqueles pilões que geralmente eles faziam nas rochas com esse objetivo de dar o acabamento final às pontas de projéteis, né, que o grupo tinha fabricado. Né? Usava-se além da própria estrutura, né, daquela aberturazinha, né, daquele pilãozinho, usava-se também a água e a areia, né, uma espécie de lixa primitiva para polir aqueles materiais. Da mesma forma, se você puder observar, a gente tem uma técnica aqui bem interessante de gravação, que é a chamada meia cana. Nós temos 3 técnicas básicas, né? Ali eu já observei que nós temos a técnica, acredito que do picoteamento, da raspagem nós temos, mas a gente encontra por aqui também a técnica do picoteamento. Então, essa técnica aqui, muito provavelmente ela passou pelas 2 técnicas anteriores, picoteamento e raspagem. Mas se a gente observar bem, elas são lisinhas. Por quê? Além dessas 2 técnicas iniciais, para transformar nessa técnica que nós estamos vendo aqui, que é a meia cana, houve um polimento. O que é que se usava então para polir aqui? Os materiais que você tem aqui, areia, você está aqui, seixo rolado, em um rio, e seixos rolados, né? As pedrinhas que a gente acha bem bonitinha, né, de quartzo, só que a gente encontra arredondadas, né? Arredondadazinha que a gente encontra em grande quantidade, né, dentro desses rios aqui do semiárido. Então você tem aí uma lixa primitiva. O resultado é isso aí, tá? O polimento, né, dessas gravuras rupestres que a gente encontra, né, aqui no nordeste do Brasil. Nós temos uma quantidade muito grande desse tipo de sítio arqueológico. E aqui no Seridó da Paraíba é uma loucura, viu? A quantidade de sítios, né, da tradição itacoatiara que nós temos aqui é uma loucura. Ninguém nem sabe, né, a quantidade de sítios com gravuras rupestres que nós temos aqui nessa região do Seridó, principalmente o Seridó Oriental. E se a gente unir, né, o Seridó Oriental e o Seridó Oriental, aí, porque aí são 15 municípios. Quando a gente fala em Seridó Oriental, são 9. Mas se juntar, né, esse Seridózão Oriental e Ocidental, vai para 15 municípios. Então a quantidade desse tipo de sítio arqueológico, né, do tipo itacoatiara, é uma loucura. É uma loucura que nós vamos ter. Beleza. Olha, aqui encontramos esses diversos capsulares e cada um tem a sua teoria, né? Aqui também, como na Pedra de Retumba,
como alguns sítios arqueológicos na cidade de Boa Vista, lá no Largo do Bravo, ou também como na Pedra do Ingá, pode ser um retrato de uma constelação. E podemos ver astros supostamente maiores e pequenos astros, como, por exemplo, a simbologia de alguns planetas e até pequenos satélites como Lua, como a Lua é o satélite natural da Terra. Então aí não pode ter uma interpretação, mas tem teorias, né? E a gente tem que se basear e aceitar qualquer tipo de teoria desde que tenha uma base científica. É pela teoria que a verdade chega, né? É. Ou não, né? Ou não. Às vezes uma verdade mal interpretada, uma teoria mal interpretada pode virar uma verdade mentirosa. É o que quase sempre acontece, né? O Portal Lavradense veio acompanhar hoje mais uma expedição da União Caatinga. Estamos com o Ian Cordeiro. Ian, o que viemos à procura hoje? Bom, a União Caatinga veio hoje, junto com a Universidade Estadual da Paraíba, na pessoa do professor Giovanni de Souza Santos, registrar e catalogar os sítios arqueológicos que aqui a gente já tinha visitado anteriormente. Esse trabalho que a União Caatinga faz é basicamente esse, na questão da arqueologia. Mapear, encontrar e identificar os sítios arqueológicos, trazer a academia, a universidade, para o registro e a catalogação e posteriormente levar todo esse material para o IPHAN, que aí é para o tombamento e a preservação desses sítios arqueológicos. Mais uma grande importância, né, para a cidade de Pedra Lavrada. É uma importância tremenda para a cidade de Pedra Lavrada e também para toda a região do Seridó Oriental. E aí a gente vem batendo nessa tecla da criação da APA, que aqui é uma grande área, juntando os 9 municípios do Seridó Oriental, inclusive Pedra Lavrada, que tem uma riqueza arqueológica em singular. Então, cada sítio arqueológico registrado é um dado a mais, uma contribuição a mais para a criação dessa APA, que é uma grande área de pesquisas, uma grande área de estudos, e para a cidade, as raízes da cidade, né? Pedra Lavrada é a cidade das artes rupestres, é a cidade da arqueologia. Tira pelo nome, Pedra Lavrada, Itacoatiara. É através da União Caatinga que hoje estamos ficando a par dos sítios arqueológicos que contém no município de Pedra Lavrada, né, Ian? Tem alguns registros dos sítios arqueológicos de Pedra Lavrada que são esses conhecidos mais na literatura, como por exemplo a Pedra de Retumba, o sítio arqueológico da Serra das Flechas, mas abaixo da ponta do iceberg tem todo esse complemento de sítios arqueológicos que compõem a cidade de Pedra Lavrada, que encontramos nas rochas, nas formações rochosas, nos leitos de rio, em cima das serras, que eram desconhecidos tanto para o pessoal de Pedra Lavrada, como para a academia, como para o Brasil como um todo, né? Isso aí é uma questão que Pedra Lavrada já deveria ter batido a um martelo em cima disso, já deveria ter feito um trabalho em cima disso, porque é a marca da cidade. Pedra Lavrada, só pelo nome, já é a terra da arqueologia. E falta referências, faltam pesquisas, faltam estudos. E a gente da União Caatinga, que é um grupo que hoje nós temos mais ou menos de 30 a 40 membros, trabalhando lá, pesquisando, indo de casa em casa, o pessoal da comunidade como um todo, valorizando nosso trabalho, vai lá, procura, Ian, encontrei um sítio arqueológico ali, vamos lá, eu acho que ninguém nunca foi lá, a gente vai lá, faz o registro fotográfico, mapeia, chama o pessoal da universidade, que fizemos uma parceria muito boa com o pessoal da universidade, com o Laboratório de Arqueologia da Paraíba, na pessoa do professor Giovanni de Souza Santos. Estamos empenhados ao máximo nesse trabalho de registro, catalogação e tombamento dos sítios arqueológicos de Pedra Lavrada, né? Tanto os sítios arqueológicos como também os sítios paleontológicos, e os espeleológicos também, que são coisas inéditas para o município. Não bastava só a riqueza arqueológica ter um pouco de esquecimento,
mas também a riqueza paleontológica e a riqueza espeleológica. Ian, e nessa expedição de hoje na Fazenda Machinaré, o que foi encontrado? Olha, o que foi encontrado, registrado e catalogado foram 3 sítios arqueológicos pré-históricos, né, com a tradição itacoatiara e basicamente na subtradição que está sendo trabalhada agora é uma novidade, a subtradição Ingá, e figuras arqueológicas, figuras que encontramos em variados sítios arqueológicos, como por exemplo o mais citado, que é o sítio arqueológico Pedra do Ingá, e a nossa potência arqueológica da região, que é o sítio arqueológico Pedra de Retumba. Então tem essas características muito similares entre um sítio e outro que a gente pode levantar e deduzir como uma subtradição, talvez nessa uma subtradição Ingá. Além dos sítios arqueológicos que fomos registrar ali, que tem as capsulares e as figuras que são encontradas cotidianamente nas pesquisas arqueológicas, encontramos também um pilão ali na rocha, que normalmente era utilizado para a confecção de armas, do material lítico que eles usavam, normalmente com sílex, talvez até com quartzo também. E além disso, de uns pilões de bater as castanhas de caju, ou algumas frutas, alguns alimentos que eles iriam comer. E daí, a partir daí, a gente pode levar para a antropologia, para a sociologia e também para a história, da pré-história também, como viviam esses grupos, quais características e quais costumes. Então, toda descoberta e toda forma de pesquisa que está sendo desenvolvida junto à Universidade Estadual da Paraíba, com o apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e com o grupo União Caatinga, é de excelência para o município. Para ficar por dentro de nossas matérias, se inscreva e ative o sininho de notificações.